Bem, nós temos um desafio enorme ao dar aula, que é pensar sobre o professor que começa, o professor no meio da carreira e o professor no final da carreira. Existem algumas brincadeiras a esse respeito. Uma delas diz o seguinte: o professor jovem ensina mais do que sabe, e o professor mais velho ensina menos do que sabe. Existe uma outra reflexão um pouco irônica que diz que o professor de ensino fundamental é um professor que ama os seus alunos. O professor do ensino médio é o que ama sua matéria, sua disciplina. E o professor do ensino superior ama a si mesmo. São brincadeiras, mas para dizer que quando se é jovem, nós temos uma energia muito grande, e eu comparo como eu comecei aos 19 anos de idade a dar aula, nós temos uma energia muito grande, queremos muito acertar, e isso é muito bom. Mas exatamente como uma corrente de água muito impetuosa, por vezes a gente estoura os canos que nos cercam. Então é preciso, quando se é jovem, moderar um pouco essa vontade imediata ou total ou rápida de que eu vá transformar o mundo num primeiro instante. Eu preciso entender que mudanças são lentas, que meu entusiasmo é bem-vindo, mas ele precisa ser atento ao outro. A quem está começando, eu diria, mantenha seu entusiasmo, como eu tentei manter o meu, mas não perca o olhar sobre o ser humano à sua frente, não transforme esse entusiasmo numa espécie de narciso, de autoadmiração, de vaidade, de orgulho, não passe por cima do seu objeto, que é o aluno, não destrua com o seu entusiasmo esse objeto. Ao professor que está mais experiente, em geral, nós perdemos um pouco desta força física, é natural, perdemos um pouco dessa capacidade de sempre nos reinventar, mas ao mesmo tempo eu deveria adquirir com a idade e com a experiência uma capacidade de olhar para o meu aluno com mais tranquilidade. Essa tranquilidade é fundamental. Essa tranquilidade implica dizer que eu não saio do foco de todo professor, que é ser uma referência para o meu aluno, transformá-lo através do conhecimento e da atitude. Então, para isso eu preciso, entre outras coisas, ser um bom crítico de mim mesmo, fazer exames de autocrítica, perguntar a colegas e amigos como está a minha atuação para que eu possa ter uma referência, buscar referência em bibliografia e sólidas opiniões de outros formadores mais experientes e, acima de tudo, ser humilde para entender que eu sou importante, mas não sou o único professor, que eu sou fundamental, mas não existe apenas o meu projeto na escola, de que eu tenho algo a dizer, mas não é a única coisa que esse aluno vai ouvir, e que eu tenho que entender que alguns alunos amam aquilo que eu faço, outros alunos gostam um pouco menos, outros são indiferentes. Quando eu tenho estabilidade psíquica, quando eu tenho capacidade psíquica de ter essa estabilidade de não avançar o sinal, de não bater em cima dos pontos e tentar esse equilíbrio, a partir desse momento eu comecei a jornada para me tornar um bom professor. Um bom professor jovem, de meia idade ou no final da carreira, é alguém que tem um domínio técnico de uma matéria, de uma disciplina. É alguém que tem a tranquilidade pessoal, a tranquilidade e a estabilidade humana, a sabedoria estável para isso. E é alguém que sabe que toda transformação, especialmente a transformação de um ser humano, é lenta, é metódica, ela precisa de muito tempo, ela funciona como um estalactite pingando, e recomendações para os alunos são como banho diário. Se você deu hoje, amanhã precisa de mais uma vez, e depois de mais uma vez. Se eu entendo que existe diversidade, eu entendo o principal conselho de Comênios, o maior especialista em didática do século XVII, que ao escrever a Didática Magna, no meio de uma Europa revolucionada pelas guerras de religião, disse uma coisa extraordinária: todos podem aprender, mas cada um num ritmo e com um método. Se eu entendo que os caminhos são variados,
que os ritmos são variados e que as capacidades são variadas, eu me torno um pouco menos autoritário, um pouco menos unitário na crença do método e entendo que sim, eu tenho que fazer o máximo, mas que o resultado é algo que escapa muito e vai muito além da minha simples vontade ou do meu simples entusiasmo. Então, educar é um exercício, acima de tudo, de paciência, de transformação da matéria mais resistente que se chama ser humano.